Olá, você que está acompanhando a programação da rede MLC, nesse nosso afã de sempre trazer o que é melhor para a sua saúde, para a nossa saúde. Vai sentar aqui na cadeira do Deixa que eu pergunto, pessoas que vão trazer qualidade de vida, que vão trazer instrução nutricional, de atividade física, para que a gente tenha vida em abundância, vida longeva, mas vida com qualidade. Porque afinal de contas não dá para viver até os 99 anos acamado, dependente. O ideal é que a gente tenha uma vida longeva, mas uma vida com qualidade. E para isso, hoje a gente vai falar sobre os perigos dos alimentos industrializados e ultraprocessados. Como fazer substituições, como trazer esses alimentos para a nossa vida, alimento de verdade, não saquinhos com itens de gostosura que tem muito sabor, mas não alimentam e não nutrem. Muito pelo contrário, trazem diversos malefícios para a nossa saúde. A Anne Mello atua há mais de 12 anos na área de nutrição, tem pós-graduação em nutrição oncológica pela PUC, em Saúde da Mulher pela INADS de São Paulo e também é professora do curso de pós-graduação em Nutrição Funcional da Universidade Newton Lins e membro da Associação Médica Brasileira de Prática Ortomolecular. Tudo bom, Anne? Tudo bem. Mais uma pessoa tão pequena, tão criança, gente, ela cresceu tanto desde quando a conheci, tudo bem? Estava estudando ainda na época, Estava né? estudando na época. A gente se conhece desde 2012, desde quando casei com o Robson Teixeira, a gente se conhece há muito tempo e é um prazer muito grande ver o quanto você cresceu nesse tempo todo, viu? Obrigada por estar aqui. Que linda! Eu que agradeço pelo convite, Márcia. Falar de nutrição é fácil para ti, Anne? Ai, eu adoro. A Anne, que além de nutricionista, eu digo sempre além assim, porque de todas as religiões que eu vejo por aí, a religião adventista é aquela que tem essa preocupação com a mente, com o corpo, com o bem-estar, que realmente coloca em prática a palavra do Cristo que está lá na Bíblia, que diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ter vida em abundância é ter uma vida que vale a pena. E uma vida com doenças não é uma vida em abundância. E a gente também fala muito sobre ser o templo do Espírito Santo. Então, quando a gente coloca alimentos saudáveis dentro do nosso corpo, a gente está cuidando dessa conexão profunda com Deus. Para a gente começar, qual é a diferença de alimentos in natura, industrializado, processado e ultraprocessado? Olha, alimento in natura já meio que já traduz, né? É um alimento natural, onde você pega ali da fruta e já consome. Aí o alimento processado e ultraprocessado, eles são alimentos que já passam por algum tipo de transformação. Por exemplo, o processado, ele é acrescido, ele se transforma através de gordura e de açúcar. E o ultraprocessado, ele já é um produto mais químico, ele já não tem a base alimentar como o processado. O processado ainda tem a origem alimentar. O ultraprocessado, ele não tem mais origem alimentar. Ele é um produto industrial mesmo, classificado como alimento. Porque a gordura e o açúcar são os dois itens escolhidos para se classificar esse industrializado? Porque eles acabam sendo acrescidos nesse alimento para melhorar sabor, melhorar textura. Não só esses, né? Mas assim, alguns conservantes, alguns espessantes, eles faz com que aquele alimento processado ele tenha uma melhor durabilidade em prateleira. E aí a gordura e o açúcar que ajudam com isso? A gordura e o açúcar, elas podem influenciar, mas é acrescido por conta do sabor mesmo. A gente tem aqui alguns alimentos que são classificados em categorias, tá? Aqui eles não estão direto na categoria, mas a gente vai trazer para você entender aqui, tá? Por exemplo, os alimentos podem ser classificados em 4 categorias: o não processado ou minimamente processado, processado e o ultraprocessado. Não processado ou minimamente processado. O que é um alimento minimamente processado? Olha, aqui nessa classificação, minimamente são os ovos, os mais naturais possíveis. As frutas, os legumes, ele não houve nenhum tipo de processamento, ele é in natura. Agora, o queijo, por exemplo. O queijo não é a manteiga que está ali. Mas vamos falar do queijo, que eu lembrei dele agora. O queijo, ele é um alimento
industrializado, processado. Alguns tipos dá até para ser consumidos, não são tão maléficos para a saúde. Quais? Normalmente os curados, os que passam por mais tempo de fermentação. Então, eles acabam não sendo tão prejudiciais para a saúde. O pão também ele é minimamente processado, ele acaba passando por um processo até os integrais. O arroz ele é minimamente processado, o feijão é minimamente processado. Então, esses alimentos eles acabam passando por esse processamento de embalagem. A industrialização é o serviço que faz com que você receba o produto na sua casa sem você precisar plantar, colher, lavar, botar no saquinho. É o embalado, né? É o embalado. Você olha o arroz, o feijão, aquela visão que você tem do item alimentar é a mesma visão que você teria se você fosse para o campo. Então, tirou a casca, tirou a casquinha, você vê o arroz ali. Exatamente. Então, isso é industrializado por quê? Porque passou pelo processo de indústria para poder chegar até a sua casa por meio dos supermercados, do mercadinho e tudo mais. Exatamente. E o ultraprocessado que mostra, ele já é mais classificado como um produto químico. Então, ele não tem a base alimentar, né? E ele já tem espessante, conservante, corantes artificiais que geram malefícios para a saúde. Ele já tem alguns ingredientes que são altamente prejudiciais para o nosso corpo. Aí a gente sabe que nem todo alimento que é industrializado, depois dessa conversa, ele é ruim para o corpo, né? A gente não tem como, no tempo moderno, a gente conseguir ter uma hortinha em casa, por mais que eu me esforce, toda vez que eu tento montar uma horta, as plantas morrem. Sim. Eu não sei se é alguma coisa na minha mão, eu não sei se eu não nasci realmente para criar algum ser vivo, né? Mas elas morrem. E aí eu não consigo ter, por exemplo, uma plantinha de manjericão, que eu adoro, de cebolinha e tudo mais. Então, para poder auxiliar nessa vida moderna, o industrializado ele vai fazer parte da nossa vida. Mas a gente precisa saber ler o rótulo. O rótulo, exatamente. Gente, ler o rótulo não é só olhar aquela tabelinha nutricional, é ler os ingredientes, mas calma que a gente vai chegar lá. Os ultraprocessados, eles são considerados os maiores vilões. Por quê? Porque eles têm muitos ingredientes. Qual é a dos ultraprocessados? Eu queria botar aqui a salsicha, que é uma coisa que nunca mais vai fazer parte da minha vida. Eu não posso dizer nunca, porque mas é muito pra sempre, é muito definitivo, mas não como salsicha desde o diagnóstico de câncer, que eu tive câncer, né, e fiz tratamento e tudo mais, e os médicos, oncologistas, toda vez que eu falar de nutrição, vou falar disso, disseram, alimentos ultraprocessados estão na mesma prateleira de risco de câncer que o cigarro, só para você ter uma ideia, por isso que a gente vira e mexe, eu bato nessa tecla aqui. Então aqui nós temos a salsicha. A salsicha ela é ultraprocessado. Então, o que o ultraprocessado tem que realmente causa malefícios à nossa saúde? Ele, além de não ter base alimentar nenhuma, ele é um produto industrial. E esse produto industrial, ele acaba tendo vários ingredientes que acabam tendo algumas complicações no nosso organismo. Então, imagina, eu estou consumindo ali um alimento que ele tem corante, ele tem conservante, ele tem espessante, ele tem farináceos, que tem muitos produtos industrializados junto. E aí, todos esses ingredientes, eles vão causar algumas irritabilidades no trato gastrointestinal, alterando por si a microbiota. Então, se eu faço a alteração da microbiota com alguns irritantes da mucosa que tem nos produtos ultraprocessados, eu vou fazer a abertura do intestino e a passagem dessas bactérias para o meio do sangue. E isso vai gerar um deslocamento das bactérias. Essa translocação bacteriana. É como se eu machucasse o intestino, então? Machucasse e ele fizesse alguns buraquinhos. Fissuras. Isso. E essas fissuras passassem as bactérias patogênicas para o sangue. Quando isso acontece, a gente chama de translocação bacteriana, que é quando começa a fazer liberação de toxinas. E aí, aqui nesse processo, começa uma cascata da inflamação, que aí todo o nosso corpo, ele é carregado de uma determinada flora intestinal. Tem
todo o nosso corpo ele tem a questão da imunidade. Então, ele aqui inflama, ele ativa o órgão tal. Olha, aqui eu não posso dar suporte porque eu estou controlando aqui uma inflamação. Então, já cai a imunidade do organismo. Então, gera vários malefícios. Começa com uma queda de imunidade, começa com ciclos virais. Para a mulher, começa com problemas... Candidíase. Exatamente, candidíase de repetição. Começa com o aparecimento de herpes. Então, tudo aquilo que diminui a imunidade está muito associado ao tipo de alimento que nós estamos consumindo. Então, vamos lá. O alimento, ele tem uma... Claro que a gente sabe que se comer laranja, limão, tem vitamina C, faz bem para a saúde e tal. Mas o alimento, ele está diretamente relacionado à queda da nossa imunidade por causa dessa toxinas, irritabilidade, né? Que causa no trato gastrointestinal. Exatamente. Ainda mais se a alimentação for rica em processados e ultraprocessados. Principalmente os embutidos, né? Porque vai haver esse aumento, esse desequilíbrio microbiológico dentro do intestino, que ter bactéria no intestino tem que ter. Ela só não pode se desequilibrar. Quando ela se desequilibra, a gente classifica isso como disbiose, e disbiose nada mais é que um desequilíbrio e um aumento das bactérias patogênicas, aonde elas vão se translocar, elas vão sair do intestino e vão para a corrente sanguínea, onde ela vai fazer todo aquele processo de cascata inflamatória. Então, consequentemente, a imunidade ou o sistema imunológico, ele vai concentrar ali, e no momento que ele concentra ali, aí dá uma queda, a gente chama de queda da imunidade, porque houve uma concentração local e aí as outras áreas estão tendo que dar reforço ali para aquela área. Conservante, corante, aditivo químico, o que isso faz no nosso corpo? Atua dessa forma como você está falando aí agora? Exatamente assim. Eles vão fazer alterações da microbiota intestinal, e essas alterações vão ocasionar tudo isso. Então... Por exemplo, tem um aditivo químico que é o corante. O corante, para criança, por exemplo, o corante tartrazina. Tartazina. Corante amarelo de tartazina. Exatamente. O que ele ocasiona, não só na criança, hoje está sendo muito diagnosticado o TDAH, né? Então, para crianças que às vezes nem tem diagnóstico, simplesmente tem uma alteração emocional, porque ele faz essa alteração emocional. A pessoa ela acaba ficando mais agitada, mais irritada, faz essa alteração do humor, envolvido com alterações hormonais também. E não só isso, ele acaba criando tipos de alergias. Então, a gente observa hoje que de 5 anos atrás não tinha tantas crianças diagnosticadas com TEA e com TDAH, não só crianças, mas adultos também. Hoje em dia tem muito adulto diagnosticado, mas por conta do estilo de vida que está inclinando para essas doenças. E alergias alimentares também. Antigamente não existia tantas alergias alimentares quanto hoje. Então, esse aumento da industrialização, onde envolve conservante, e vários outros espessantes e aditivo químico, os aditivos corante. Químicos de forma geral, eles ocasionam não só a irritação na mucosa, e quando a gente fala em mucosa, a gente fala desde o esôfago, do estômago, do intestino. É muito mais sério do que a gente pode imaginar, mas essas alterações de humor, essas irritabilidades, você vê hoje que o ser humano está mais estressado, a criança está muito mais agitada do que era antigamente, e essa agitação ela acaba tirando um pouco do foco, principalmente quando a gente vai analisar no âmbito escolar. A criança não consegue concentrar, então está muito relacionado a esse conservante, não só esse específico, como o caramelo 40 também, com essa alteração na microbiota intestinal que, consequentemente, faz uma alteração hormonal. E por que a indústria alimentar ainda usa o corante dessa natureza que causa tanto problema, já comprovado pela ciência, pelo estudo do alimento? Por que eles ainda usam isso? Porque é aprovado perante a lei ainda pode se usar determinadas quantidades. Só que as determinadas quantidades que estão na legislação,
elas estão para rotulagem daquele alimento. E como aumenta tempo de prateleira, para a indústria é muito mais vantagem. Mas quando a gente vai consumindo ao longo do dia grandes quantidades desses determinados alimentos, a gente acaba sobressaindo essas quantidades colocadas como segura na lei. É aquela história, veneno para rato mata. Mas se você usar pequenas quantidades, ele não vai matar. Ele vai causar ali uma úlcera, um sangramento, uma hemorragia interna, que pode ser controlado com algumas medicações e até internações hospitalares. Mata, mas em pequenas quantidades não. Todas as vezes que a gente que eu faço entrevista aqui, eu sempre me lembro de algum filme, de alguma série. Eu me lembro muito do filme Sexto Sentido. Todo mundo assistiu Sexto Sentido aqui com Bruce Williams. E num dos episódios lá que a criança estava identificando, a criança via fantasmas, né? Com que frequência? O tempo todo. E aí, ficou bem gravado. É o meme, né? Com que frequência? O tempo todo. E aí ela acaba entendendo que a missão dela era evitar fazer com que algumas pendências desses fantasmas fossem resolvidas para que o fantasma, porque a comunicação com ele não era uma comunicação aleatória. E em uma das casas ele vai lá e descobre que a madrasta, ele chega na hora do velório de uma criança e a outra criança também está doente. E aí ele descobre que a madrasta está envenenando as enteadas, né? São duas meninas, uma já tinha morrido, que ele chega no velório, com veneno de rato. Todas as vezes que eu vejo produto químico conservante exagerando, a Márcia está exagerando, estou exagerando, porque a gente está vendo que é uma quantidade segura, mas você que é leigo, você que está em casa, não sabe qual é a quantidade segura. Você pesquisa, você sabe o que tem nos ingredientes, você sabe o que significa tudo aquilo que você está consumindo? Não sabe, eu não sei, apesar de ser até curiosa no assunto. Então, o ideal é que você faça escolhas em que você não coloque nenhuma hipótese sua vida em risco. Exatamente. E às vezes sua saúde em risco, né? E a gente às vezes não consegue ter uma tenuidade em relação à quantidade. Então assim, mas é só um pacotinho. Só que se você for olhar lá no rótulo, por exemplo, um pacotinho de salgadinho. Aquele salgadinho que todo mundo já deve ter comido. Lá ele fala que ele é um pacote de, sei lá, 70 a 60 gramas, tá permitido 15 gramas, e aí você come um pacote inteiro de 60 a 70 gramas. Imagina a quantidade que ele libera ali de 15 gramas, você já ultrapassou em um pacote, e aí tem gente que come um pacote, aí você vai e come uma salsicha ou uma calabresa frita, com farinha e cebola. Ou você come uma conserva, ou você come algum industrializado, processado, come um sanduíche de peito de peru, que antigamente era super indicado, nossa, né? Pelos nutricionistas, viu? Para vocês verem como a gente precisa, como profissional da saúde, não só na nutrição, mas estudar, se atualizar. Por quê? Antigamente, até hoje, eu ainda vejo alguns nutricionistas indicando peito de peru. Não é saudável, gente, é um produto ultraprocessado. Ele nem é considerado alimento. Então, assim, imagina no seu dia a dia, comi um salgadinho ali, aí depois eu comi uma calabresa, foi só 2 pedacinhos. Aí, de repente, comeu um sanduíche natural, classificado como natural, mas ali com peito de peru, com aqueles embutidos, né? O presunto. Presunto, né? Enfim. Então, imagina isso num dia a dia, uma rotina. Isso vai ocasionar algum dano na sua saúde, que pode gerar doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e câncer. Se você parar para observar a quantidade de novos casos de pacientes oncológicos que não têm histórico genético, você vai ficar assustado. Então, câncer de colo, câncer de intestino, que é diretamente relacionado com alimentação, com má alimentação. E de estômago, né, Márcia? O de estômago é um câncer que você, quando descobre, já está num estágio que... Ele é completamente silencioso. Ele é um dos cânceres mais traiçoeiros, é o câncer de estômago. E o de pâncreas também, por exemplo, hoje eu acabei fazendo uma especialização em oncologia pela PUC e eu quase não se ouvia falar na época que eu formei sobre pacientes com oncológico. A gente, como Nutri, já sente a necessidade de estudar um pouquinho a mais para a gente estar atendendo esses pacientes, porque a demanda está só aumentando.
de pessoas que continuam consumindo esses alimentos que a gente já classifica como cancerígenos. Inclusive, tem vários estudos aí que mostram sobre os embutidos. E mesmo assim a pessoa não quer deixar de consumir, e não só falando dos embutidos, mas falando dos refrigerantes também. Refrigerante que aí tá assim, ai, mas é 0 caloria, até Nutri também indica. Ai, você pode usar o 0 caloria. Gente, o que é caloria em relação à composição nutricional que nem existe num refrigerante, entendeu? Então a não se trata de daquele exatamente. Líquido, né? Então assim, a pessoa acaba falando, ai, eu prefiro usar o 0 porque pelo menos não tem caloria. Não tem caloria, mas tem tanto produto químico ali que vai gerar irritação de mucosa, disbiose. Indiretamente, ele pode ser 0 açúcar, mas indiretamente ele pode engordar sim, porque ele vai fazer uma alteração na microbiota intestinal e vai gerar processamento de cascata inflamatória. Então, ele vai prejudicar toda a cadeia hormonal, todo o metabolismo da pessoa. E não só isso, né? Tem até uns comentaristas, eu fiz uma postagem sobre ele que foi super polêmica. Atingiu quantos? 3 milhões de visualizações. Foi bem polêmica mesmo. E nesse estudo, mas a quantidade é mínima. Mas você toma só 100 ml de refrigerante? Ou você toma uma latinha ou várias latinhas durante o dia? Ou vai lá na lanchonete lá do Ponta Negra e compra um refil. Exatamente. Aí você consome 3, quando você 4, vai pro cinema 5, que você compra aquele pipocão e aquele refrigerante, combo. aquele combo, né? E não só isso, gente. O corpo, ele acidifica. Então, você prejudica toda a filtração renal do seu corpo com o consumo industrial de um alimento que não tem zero nutrientes. Então, não é sobre caloria, é sobre nutrição, é sobre escolhas saudáveis. Nem tudo se resume à caloria, se resume ao que eu estou colocando para dentro do meu corpo. Aquele alimento, ele vai me edificar de alguma forma ou ele vai me gerar malefícios? Porque, às vezes, aquele cansaço que a gente sente em excesso, falta de disposição, sono, o dia zero todo. energia. Pessoas jovens de 30 anos não têm energia, não têm disposição, não consegue tomar uma atitude que precisa, continua no nível de procrastinação, tá diretamente interligado com as escolhas alimentares. Muitos pais têm dúvidas sobre os corantes artificiais, doce, de festinha, as bebidas infantis, não só o refrigerante, os sucos de caixinha, os sucos de saquinho. Eles podem causar alergias e até alterações no comportamento da criança? Com certeza, porque como a gente falou anteriormente, o corante ele acaba fazendo essas alterações hormonais, tanto no adulto quanto na criança, e por conta dessa alteração de humor mesmo. A criança fica mais irritada, ela não consegue se concentrar, ela não tem foco, e isso acaba também gerando alergias. Então a gente observa que tem muita criança com alergia alimentar. Eu não posso comer determinado alimento porque a minha barriga fica estufada, a criança fica cheia de pintinhas, né, que gera alergia. Essa semana eu até atendi uma criança que estava com algumas alergias específicas e a PLV. Então, ela fazia as fezes com sangue. E aquilo ali irritava todo o organismo dela. Então, são coisas que a gente precisa... Mas essas fezes com sangue era por causa de alimento? Por causa de alimento. Foram feitos exames na criança e tudo, e foi determinado que eram os alimentos que eram os alimentos que estavam causando, porque ela já tinha essa inclinação para alergias alimentares, que é devido ao consumo de alimentos industrializados. Então, inicialmente pode não acontecer nada, mas a longo prazo, então são anos ali a criança comendo alimento industrializado, começa a ter problemas alérgicos. Sabe, Anne, o que mais me deixa triste e preocupada é quando eu vejo pais com hábitos ruins, as crianças não são responsáveis pelo que elas estão ingerindo. Exatamente. A responsabilidade da ingestão alimentar das crianças é dos pais, e todas as vezes que eu olho para uma criança com um hábito alimentar ruim, que é consequência do que os pais estão consumindo, eu imagino o sofrimento daquela criança na fase adulta. Sim. Porque os hábitos, eles criam no nosso cérebro uma memória. E essa memória, ela vai ser para o resto da vida.
E eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, eu li um livro sobre hábitos em que as pessoas paravam de fumar e, nesse caso específico dessa mulher, que é contado no livro, ela fumava todas as vezes que ela andava a cavalo. Hábitos Atômicos, é o livro Hábitos Atômicos, porque você, às vezes, associa um hábito um hábito de comportamento a um hábito alimentar. A hora do cafezinho na redação, por exemplo, você sai para tomar um cafezinho, normalmente o cafezinho tem um biscoitinho, tem um bolinho, tem isso, tem aquilo. E ela andava a cavalo e fumava. Ela resolveu parar de fumar, ela se mudou e ela nunca mais andou a cavalo. 20 anos depois, ela voltou para a terra dela e ela foi andar a cavalo. Quando ela subiu no cavalo, ela sentiu vontade de fumar. Aí a gente diz assim, como que você está criando uma criança com hábitos alimentares? E olha que cigarro tem uma série de campanhas dizendo que faz mal à saúde, que pode matar. Então, parar de fumar é muito mais provável do que parar de comer um alimento que é permitido. Sim. E que está lá na prateleira do supermercado, que você passa o tempo todo e está lá te chamando, me coma, me coma. É que esses alimentos com excesso de açúcar, gordura, conservante, aditivos químicos, eles acabam viciando tanto quanto. Então, eu até entendo que seja muito difícil de uma pessoa que está consumindo ela sair inicialmente. Então, a gente recomenda elimina, não compra para casa, já faz o supermercado, passa longe, compra alimentos naturais o máximo possível e você vai eliminando e você vai mudando esses hábitos. Eu te falo mais, Márcia. Eu era uma criança que comia extremamente errado. E eu vou te falar mais. Às vezes, nem é culpa tanto dos pais. Eu não estou aqui falando com culpa, porque a praticidade, os pais trabalham muito, Exatamente. As mães trabalham muito. Antigamente, as mães ficam... Gente, rapidinho, deixa eu fazer aqui uma observação. Por exemplo, num domingo que eu resolvo, meu marido não cozinha, o Robson não cozinha, num domingo que eu resolvo fazer café, almoço e janta, eu estou para aquilo o dia todo. Sim. Por quê? Porque, normalmente, quando eu cozinho alimentos. Sim. Então, eu tenho que fazer uma travessa com legumes que eu cortei, que eu tenho que lavar com hipoclorito para botar no forno, temperar e tudo para botar no forno. Aí eu vou fazer arroz, eu vou fazer feijão. Então, tu acaba um café saudável, que eu cozinhei ovo, que eu cozinhei banana, tudo, cortei fruta, e lá a gente faz essa estratégia, a gente come primeiro a proteína para depois comer a fruta, entendeu? Então, tudo isso é o dia todo. Aí tu imagina, como que uma mãe vai fazer lanches saudáveis para os filhos trabalhando todos os dias, inclusive no sábado. Então, a vida moderna e as exigências da vida moderna trouxeram esses hábitos alimentares mais práticos. Exatamente. E assim, como eu vim de uma das minhas especializações é crianças com seletividades alimentares e TEA. A gente trabalha também no consultório com pacientes que são neurodivergentes e também para mulheres gestantes, porque o hábito ele vem desde a gravidez. Então a gente precisa entender que no momento que nós estamos gerando um ser humano, a nossa alimentação ela precisa ser muito bem escolhida, muito bem acompanhada, de preferência com um profissional mesmo. Uhum. Se a gente não sabe se alimentar de forma correta, a gente busca um profissional para nos orientar. Certo. Mas, às vezes, o que acontece? A criança tem muita seletividade alimentar. E aí, o que a gente indica nessa situação? Que você crie momentos, tempo de qualidade com a criança. Por mais que a rotina seja bem corrida, por mais que às vezes a gente não tenha tempo, precisa de um momento na semana, aonde você pode criar estratégias com essa criança de montar os lanchinhos para a semana. Você vai criar um hábito na criança de que ela precisa fazer o alimento dela, ela já vai crescer com essa visão. Uhum. Nossa, eu preciso cuidar da minha alimentação, me planejar para comer direitinho durante a semana. É desafiador, eu concordo, mas o nosso bem maior quando nós somos mães, eu ainda não sou, mas eu imagino como seja que seja a nossa criança, que seja aquele serzinho que a gente está construindo caráter, construindo princípios e valores nele. E como melhor que isso é estimular a ter essa alimentação saudável. Olha, eu acho muito interessante, porque aqui deste ambiente, mãe é Brenda, o Alessandro é pai, eu não sei se a
Tu és mãe, não, né? E aí, a Brenda que fez esse roteiro. Tem pergunta aqui que eu sei. Tem pergunta aqui que eu sei que foi pessoal. Essa pergunta aqui foi pessoal. Eu ouvi, uma vez eu estava saindo do elevador, e minha vizinhazinha, que é a dona da casa agora, é a Esté. Ela está com 6 meses. E a Esté, nossa, Esté chora e tudo, é um bebê. E eu ouvi a mãe dela falando, minha filha, brincando com ela, né? Falando, resposta das minhas... Eu estava no elevador esperando e a Raíssa brincando com a Esté. Minha filha, resposta das minhas orações, vida longa, minha filha. Eu fiquei tão emocionada com aquilo, eu estava pegando o elevador, né? E toda vez eu lembro disso, vida longa, minha filha. Para um pai dar, eu acho que o maior presente que os pais podem dar para os filhos, quando falam em vida longa, é ensinar essas crianças a se alimentar com saúde. Exatamente. Porque isso é diretamente relacionado. É relacionado. Vida longa com uma alimentação saudável. Sim, e tem hoje muitas receitas fáceis, né, que você pode fazer com a sua criança, que não demora muito tempo. Por exemplo, uma panquequinha de banana, que vai banana e aveia. Ou então banana, aveia e ovo. Ovo. Rapidinho, aí você coloca ali uma estrela. Você compra ali na Shopee. E coloca ali, pronto, você faz rapidinho. Então, são coisas que você pode... Não tenho tempo, tô numa rotina muito intensa, mas eu preciso... priorizar coisas que vão criar memórias e vão criar hábitos para a vida toda. Então, eu vou separar, durante a minha correria, eu tiro 10 minutinhos do meu tempo, crio um roteirinho ali. O que eu vou fazer de café da manhã para a semana? Eu não tenho ideia. Então, vá numa nutricionista, faça um planejamento dietético com uma nutri e, de preferência, se for para criança, uma nutricionista pediátrica. Depois, no final, você pode ver os contatos, que vai estar lá o meu Instagram e tudo mais, porque a gente também trabalha... Vai estar aqui na descrição. Isso. Então, você pode marcar essa consulta e fazer um roteirinho alimentar, que a gente chama de cardápio ou planejamento alimentar dessa criança. Porque quando a mãe ela tem um norte, aí ela consegue se planejar. Olha, tu já tem aqui um roteiro, agora passa no supermercado, compra tudo direitinho. Se for preciso, a gente até ensina. Às vezes a mãe ela tem uma diarista ou ela tem uma pessoa que trabalha, né, na casa. Então a gente pode dar essa orientação. Mas tem várias estratégias, gente. Hoje a gente fala, não é difícil. Eu sei que desembalar é algo muito prático, mas você precisa priorizar realmente a sua saúde. Descascar mais e desembalar menos. Exatamente. Eu vou pedir para o Alessandro procurar aí, Alessandro, algumas marmitas infantis das mulheres chinesas. A gente vê muito na internet isso, e as chinesas, elas têm muito essa brincadeirinha. Então, o arrozinho tem formato de estrela, na hora que você vai embalar, eu não sei se são as chinesas ou as japonesas, tá? Agora eu fiquei com dúvida. Eu acho que tem japonês, porque agora na minha memória tem muito arroz, né? E a comida japonesa é que tem muito arroz. Procura aí que a gente vai já mostrar. Vamos falar de rótulos, embalagens e alternativas. Antigamente... assim que tu achar, me avisa, tá, Alessandro? Antigamente, a gente comprava um pacote de biscoito ou de bolacha, né? E a gente só via lá que tinha o nome da indústria, o CNPJ e tudo mais. Daí veio uma determinação e estabeleceu que os fabricantes colocassem aquela tabela nutricional. Sim. Que é entender o que tem ali naquela comida. Sim. Naquele alimento que você está comprando no supermercado, embalado. Sim. E aí, depois começou-se a se estudar a ordem desses alimentos, essa descrição desses ingredientes nas tabelas nutricionais. Achou? Já colocou aí? Já posso pedir? Ou tá organizando? Olha só, é japonês. São as mães japonesas. Olha isso. Óbvio que essa mãe, com certeza, ela vive de renda. Mas... olha como é que elas fazem. Existe aula no Japão para ensinar a fazer a marmitinha das crianças. E se você prestar atenção, pouca coisa industrializada. Porque até esses desenhos que você está vendo aí são desenhos feitos com macarrãozinho. Sim. O corte da cenourinha. É bem elaborado. Tem algumas coisas que os pais podem estar fazendo, não só os pais, a gente mesmo em casa, que você pode... não exatamente assim, porque isso é uma obra de arte, eu não comeria.
Eu diria pro meu filho, leve, mas não coma. Você vai abrir, vai admirar, isso aqui guarda, esse daqui é no saquinho de papel. É aqui perfeito, tá né? Mas perfeito. teria que ter tempo para fazer. E eu entendo que hoje a gente tem uma vida muito corrida. O que você pode fazer para agilizar e ser saudável é hambúrguerzinho nutritivo. Você pega, faz um hambúrguerzinho em forma de estrela, em forma de coração. O personagem e esse hambúrguer que quiser... é aquele feito em casa com carne moída, coloca um pouquinho de trigo. Não sei se trigo é recomendado, não, né? Não, aí você pode fazer o ovo seguinte... para poder dar para fazer a liga. E pode usar aveia também, que ainda vai ter um teor de fibra. Brain, que é aquela aveia que diz que é melhor. O farelo de aveia, que tem a beta-glucana, que ajuda a diminuir o colesterol. Então, são várias estratégias que você pode estar montando. E olha aí, um hambúrguerzinho. Que você já faz vários, tira ali uma manhã de domingo. Qual vai ser minha produção da manhã de domingo? E faça com a sua criança ou com o seu esposo, ou com que isso se torne um tempo de qualidade na família. Divertido. Divertido, conversando e fazendo. Você vai juntar ali, pode ser... Hoje em dia tem aqueles mixes, né? Que você pode estar utilizando o frango. Você pega, moe o frango ali rapidinho, coloca um limãozinho e aí você vem com os temperos, que pode ser os temperos secos que a gente usa. A gente usa ali um chimichurri para dar um gosto legal. Um orégano. Se a criança ou páprica adulto... defumada. Páprica defumada dá para usar um pouquinho. Curry, dá para usar açafrão. Dá para usar um pouquinho de pimenta do reino. Se tiver alguma criança ou adulto com constipação que não evacua todo dia, tira a pimenta do reino, que ela atrapalha nesse processo. Aí, isso aqui é a panquequinha de banana que você faz. Exatamente. Aí você pode estar fazendo esses hambúrguerzinhos e congelando. Sim, pronto. Ótimo. Fica preparado durante a semana As panquequinhas também você pode congelar. Você pode fazer e deixar ela congelar. Pode congelar. E aí você tira um dia antes da geladeira. Por exemplo, amanhã eu vou comer a panquequinha. Eu tenho uma vida muito corrida, então não vai dar tempo. Então eu tiro ela e já preparo ali uma calda de morango natural. Faço ali uma calda para ficar gostosa. Sabe aquele brunch americano bem gostoso, delícia, que dá vontade de comer? Pode até usar uma geleiazinha que lá nos ingredientes você observa que só é a fruta. Ou você pode fazer, é muito fácil fazer geleia. Você pega a uva e bate com a chia. E deixa num vidro e coloca na geladeira. De um dia pro outro, ela já está a ponto de geleia. Você pode fazer isso também com morango. Mas a chia não deixa um gosto ruim, não? Não, quem deixa é a linhaça. Ela dá um gosto, a linhaça. A chia não tem gosto de nada. Então ela vai ficar... E ela tem ômega 3, tem ferro. Exatamente. Ela tem nutrientes, além dos nutrientes que ela tem, que são anti-inflamatórios, como ômega 3, ela ainda vai melhorar. Ela ainda é um prebiótico que vai ajudar os probióticos do intestino. Ou seja, ela vai ser um alimento para as boas bactérias. Então, as boas bactérias proliferam no intestino e acabam eliminando as ruins e equilibrando ali a microbiota intestinal. Tá bom. Tira daqui que eu tô ficando até com dor na consciência. Porque lá em casa, como eu cozinho, meu marido, eu só faço pegar assim o arroz papai e falar, tá pronta a comida. Ele descola da colher e fala, tá pronta a comida. Parece um pedaço, uma massa de cimento, coitadinho. A gente estava falando sobre ingredientes. Vamos voltar a falar dos rótulos. E aí, quando veio aquela tabela nutricional, a gente começou a entender como é que ela funciona. E sempre diz assim, o primeiro item é aquele que tem em maior quantidade. Ali já é meio que um norte para você olhar e falar, açúcar vem primeiro. Então, aquele alimento é cheio de açúcar. Sim. É recomendado olhar a tabela nutricional, a gente tem que ir direto para os ingredientes. É bom olhar tudo, né, Márcia? Porque nos ingredientes a gente observa qual é a minha meta, que é aumentar meu aporte proteico. Então, eu vou ver quanto que ele tem de proteína, quanto que ele tem de carboidrato e a quantidade, porque lá naquele rótulo tem a quantidade. 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa. E isso é bom a gente observar até para a quantidade que a gente vai colocar no que a gente vai montar ali de prato. Agora, o mais importante do que a tabela nutricional é os ingredientes. Então, se você for precisar utilizar um alimento processado, que ele tem o mínimo de ingredientes possível. Por exemplo, o molho de tomate. Cara, nem sempre dá para você fazer um molho de tomate natural. Para você fazer isso, você vai ter que fazer isso no domingo e deixar ali meio que pré-congelado ou na parte mais fria da geladeira para não estragar. Não tenho tempo, tenho que fazer uma receita que vai molho de tomate. O que eu faço? Você vai lá no supermercado e você procura o que tenha apenas o tomate e o sal.
Porque tem algumas marcas que tem Sim. só tomate e sal. Não tem óleo. Aí tem outras que tem acidulante, tem Edulcorante. Não, acidulante, óleo de soja, que ele já foi pré-frito ali. Então tem vários ingredientes que são maléficos. Então você vai lá e olha, os que têm menos ingredientes você pode estar utilizando. Traz para mim aqui a relação, Alessandro, de um item alimentar normalmente consumido por adultos e crianças nos horários de lazer, na frente da televisão e tudo mais, com a relação de ingredientes. Se você não tem paciência para ler todos os ingredientes, a recomendação dos nutricionistas, eu já estou me antecipando a Anne, quanto menos ingredientes, mais saudável. Olha só esse catatal de ingredientes que tem nesse alimento. Eu vou dizer depois para você o que é esse alimento. Vamos lá, Anne. Olha só, gente. Milho, óleo misto vegetal de palma. Isso daqui é salgadinhos, né? Ele tem... Gente, não dá pra consumir isso. Só se for de forma muito esporádica. O que é o inosinato de sódico? Ele é um tipo de aditivo que também acaba fazendo essas irritações da mucosa. Mas olha só, glutamato monossódico. ele faz alteração de sabor. Então, por exemplo, até às vezes em restaurante eles usam muito glutamato, viu? Porque qual é a ideia de quem prepara o alimento? Que ele fique gostoso e que ele seja atrativo. Então ele faz ele faz alteração de paladar. Então você tem uma inclinação para querer mais coisas muito doces e muito salgadas. Então, quando a gente vai comer algo eu tenho uma vida corrida, como tudo industrializado, ou como muito em restaurante vai produto industrializado, gente, eles querem fazer gostoso, não saudável. A não ser que você vá em um restaurante saudável. Mas normalmente é esse o objetivo. Então vai glutamato monossódico, ajinomoto, e eles fazem essa alteração de paladar. Quando você vai comer saudável na sua casa, você começa a ter um contraste muito grande. Aí tu começa a achar que você não tem a mão boa para cozinhar. Nossa, minha comida ficou horrível. Exatamente. Não ficou horrível. E não é isso. É porque você foi viciado em alguns produtos industrializados que acabaram fazendo essa alteração de paladar. Agora... Olha o caramelo 4 ali, ó. Esse alimento aqui, né, esse produto industrializado, ele acaba tendo tudo que vai prejudicar um organismo. Ele vai prejudicar a parte hormonal. Não precisa falar alto para poder não saber, para a gente não mostrar aqui no Deixa que eu pergunto, porque o Deixa que eu pergunto, ele vence barreiras e rompe fronteiras. Então, eu não estou aqui para poder levar ali queda nosso programa. Qual é esse salgadinho aqui? Sim. Aquele lá. Então, assim, ele tem vários aromatizantes, acidulante, corante, que todos fazem algumas alterações hormonais, alterações de irritabilidade. Então, uma criança, um adulto que come, às vezes, aquela pessoa tá na TPM, já está com alterações hormonais que são naturais de uma mulher, mas ainda tem uma alimentação carregada de produtos químicos que vão fazer com que intensifique isso. Às vezes, não é porque a pessoa está chateada com a vida, às vezes é o que ela está comendo, o que ela está levando para o seu organismo. Mau humor, né? Exatamente. Então, assim, tem tanta coisa boa. Por exemplo, você já comeu, Márcia, biomassa de banana verde? Dá para fazer tanta receita com biomassa? Cara, eu já vi tanta biomassa de banana verde, não tive a coragem nunca na vida de fazer. Gente, é muito fácil de fazer biomassa. Tu pega uma banana verde e coloca ali para cozinhar. Porque o pessoal pensa que tem que bater com a casca. Não tem. Você vai cozinhar ela verde, vai descascar, colocar ela no liquidificador e colocar um pouquinho de água. Pronto, essa é a base, é a biomassa. E tudo você pode estar colocando a biomassa. A biomassa ela é pré-biótico, então ela vai organizar toda a microbiologia do teu intestino. A microbiota intestinal. O que isso vai acontecer? Você vai estar mais feliz, vai ter mais triptofano no organismo, vai estar feliz, vai dormir bem, vai acordar bem, vai ter energia. Vai fazer atividade física com vontade e não arrastada. Às vezes a pessoa acha, como que você tem tanta energia? São escolhas diárias que a gente precisa ter. Escolhas alimentares. Traz para mim aquele, mais do que, além de se preocupar com os alimentos, preocupe-se com as embalagens. A gente precisa falar das embalagens. Traz para mim aqui os triângulos das embalagens. O que a gente não leva para nossa casa de jeito nenhum? Qual é esse triângulo? Me explica primeiro o que são esses triângulos. Esse aqui. Triângulo, ele significa que o PET, né, que é a embalagem, ela foi reciclada.
E aí tem vários tipos de reciclagem. Tem os que podem, aí é uma coisa que a gente tem que observar muito. Se um plástico ele foi reciclado, o que pode ficar dentro desse plástico reciclado? Então, o que pode são o 1, 2, o 4 e o 5. O 3 e o 6 e o 7, esses três aqui, ó. Esses aqui. É. Esse. Pronto, eles têm poliestireno. O poliestireno faz uma alteração hormonal que pode gerar câncer. E aí eu vou dizer mais, o ketchup que a gente pode comprar para nossa casa, sei lá, algum produto que seja em embalagem de plástico que vende no supermercado, se for 3, 6 e 7, sai correndo que essa embalagem ela tá liberando esse poliestireno e outros também como BPA, que eles também fazem alterações hormonais. Então, massa, é até uma coisa que a gente fica refletindo. Como que de 5 anos para cá deu um boom em pacientes oncológicos? Tem muita coisa que pode estar relacionada a este aparecimento de doenças cancerígenas. Então, esses três aí, eles fazem essas alterações hormonais, eles também prejudicam a questão do raciocínio, da neurocognição do organismo. Então, às vezes, a pessoa, meu Deus, parece que eu estou esquecendo do mundo e não entende que isso pode estar relacionado à embalagem que você leva para sua casa, embalagem de plástico. A embalagem que está acondicionando o seu alimento e as embalagens que você compra para fazer sua marmitinha. Exato. É importante a gente trazer isso, porque às vezes aí você está assistindo aqui a nossa entrevista. A partir de agora eu vou fazer minha comida saudável e tal, e tal, tal. Vou ao supermercado e vou comprar as embalagens, porque a partir de agora eu vou marmitar. Virou um verbo, né? Eu vou marmitar. Mas e aí, a embalagem que você está levando para casa? Faz muito tempo que eu substituí, eu ainda tenho algumas embalagens plásticas, mas eu vou sair daqui e vou jogar tudo fora, vou chegar em casa agora. Eu ainda tenho algumas embalagens plásticas, mas lá na minha casa eu substituí 70% das embalagens por potes de vidro. Exatamente. Então, por exemplo, não tem o vidro da azeitona? Eu lavo e guardo, porque naquele vidro da azeitona eu coloco aveia, eu coloco passas, que eu gosto muito de passas, gosto de chia, que eu faço uma misturinha de aveia, que parece uma massa de cimento, eu já mostrei para vocês, quem me acompanha nas redes sociais. Coloco lá minha aveia, chia, passas, água morna, às vezes coloco uma castanha de caju sem sal e jogo as frutas que eu quero. Então, assim, eu guardo nos vidros dos itens de alimento que eu comprei, ou se eu comprei palmito, ou se eu comprei azeitona, como eu acabei de falar. Então, é importante que você não tenha certeza quanto ao plástico que tem na sua casa, substitua esse plástico por vidro, porque o vidro é mais seguro. Exatamente. E ainda tem gente que aquece essa marmitinha de plástico direto vai passar, no gente. Micro-ondas. Até porque no micro-ondas, no forno, até porque eles falam, tem algumas embalagens que falam livre de BPA, mas até que temperatura? É uma coisa que a gente precisa observar. Porque, às vezes, a gente não observa até que temperatura e por quanto tempo, e mesmo que tenha o selo lá de livre de BPA e de poliestileno, que é esse... Mesmo assim, ele ainda pode trazer malefícios por conta do tempo e da temperatura em si. Da potência do micro-ondas. Tem uma outra imagem que a gente separou aqui, que é a imagem do alto teor de gordura, alto teor de açúcar. Não tem isso aí, Alessandro, também? Que, se eu não me engano, foi desse ano ou do ano passado, começou a vir nas embalagens de biscoito, de chocolate, de tudo, esse alto em açúcares, alto em gordura saturada e alto em sódio. Eu estava comprando um vidro de leite de coco. E lá no leite de coco, o Robson, que também a gente está meio... não neurótico, a gente está fazendo essa mudança em casa. Eu não vou trazer nenhuma palavra negativa, porque tudo que a gente busca é ter longevidade com qualidade. Alto teor de gordura saturada no coco, no leite de coco. Essa gordura saturada é aquela que faz com que a gente tenha colesterol? É porque o coco em si, ele tem existe a nomenclatura bioquímica da gordura, né? Que aí ela se transforma em gordura poliinsaturada, saturada, gordura trans. E o coco, ele tem uma gordura saturada pela fruta mesmo, coco. Como abacate também. Como abacate também, mas nem sempre essa gordura saturada, ela é maléfica. O corpo, ela só acaba sendo maléfica quando há um desequilíbrio. Por exemplo, o colesterol.
a gente precisa ter colesterol. Nossos hormônios precisam de colesterol, nosso cérebro, nossos neurônios precisam de colesterol. Mas quando há essa mudança, esse exacerbamento, essa descompensação de um para o outro, aí sim fica maléfico. Então, dá para usar o óleo de coco ou o leite de coco, mas assim, a gente sempre fala com moderação, entende? Mas essa classificação, ela foi colocada pela Anvisa porque estava muito solto. E a Anvisa, ela, olha, eu vou liberar, mas eu vou colocar aqui, eu peço que vocês coloquem aqui o que ele tem, entende? Que às vezes não está relacionado tanto a ingredientes. Por isso que o que a pessoa tem que focar mesmo na embalagem é nos ingredientes. Porque se você for olhar, quase tudo tem gordura saturada, alto até o em alimento gordura, in natura, como até o o in abacate, natura. como o coco. A banana, por exemplo, se ela fosse industrializada, ela seria alto em açúcares, porque é o açúcar da própria fruta e ela dá pico de glicemia, a banana madura. Então, ela estaria nessa classificação. Então, o que vocês precisam observar mesmo é os ingredientes e a rotulagem nutricional, caso vocês estejam fazendo alguma estratégia nutricional de hipertrofia muscular ou de ganho de massa específico ou perda de gordura corporal, entendeu? A gente precisa, sempre que vai escolher um alimento, fazer a seguinte pergunta: essa caloria que eu estou consumindo é uma caloria vazia? Caloria vazia é aquilo que é só caloria, que não tem nenhum nutriente. Porque, por exemplo, eu jamais vou tirar a banana da minha vida. Eu diminuo, mas a banana tem potássio, que evita cãibra. Eu sou uma pessoa que eu pratico esporte, então eu preciso ter banana na minha vida. Triptofano gera humor, alegria. Eu faço precursora da serotonina. Agora, eu faço um equilíbrio, porque, por exemplo, eu não consumo um monte de frutas de manhã. Eu como mamão, porque o mamão ele ajuda no intestino, ele melhora o meu sistema imunológico por causa do beta-caroteno e também melhora a diminuição do risco de câncer, né? O beta-caroteno ele tem essa propriedade também. Sim, ele é antioxidante. Agora, assim, uma dica sobre as frutas. Gente, a gente recomenda começar com a fruta dependendo do seu projeto, da sua estratégia. Por exemplo, uma estratégia de melhorar o trato gastrointestinal, melhorar a digestibilidade e absorção do nutriente. A gente pede que comece com a fruta, porque elas têm enzimas. Por exemplo, o mamão que você falou, ele tem papaína, então ele vai ajudar na digestão da proteína. Então ele é incrível utilizando antes da refeição por esse objetivo. No entanto, o mamão, e tem algumas frutas também como o abacaxi, que tem muito pico de glicemia. Então, elas acabam ativando desesperadamente ali a insulina e isso pode se transformar em gordura. Então, o que a gente indica, Márcia, nessa situação? Coloque fibra junto. Vai comer um mamãozinho de manhã? É legal, porque você acabou de acordar. Então, para acordar esse trato gastrointestinal onde você possa digerir melhor o que vem depois, como ovos, por exemplo, que é uma proteína saudável, o ideal é que você coloque ali alguma fibra, ou uma biomassa de banana verde, ou uma aveia, ou um psyllium, ou uma chia, junto nesse mamãozinho, nesse melão. A gente sempre indica na nutrição que o ideal é que você coma uma fruta para não ter competição de biodisponibilidade do nutriente. Então, um receptor acaba competindo com outros nutrientes. Por isso que a gente também não indica salada de fruta, apesar de ser saudável. Se você estiver numa grande correria e só tiver salada de fruta, coma. É melhor que um saco de salgadinho. Exatamente. Mas é melhor que você coma a fruta de forma isolada, porque você consegue absorver mais nutrientes específicos daquela fruta do que uma competição por vários tipos de frutas. Então, o ideal é começar pelas frutas? Aí você coloca um tipo de fibra para não dar tanto pico de glicemia, para ter um equilíbrio ali. E aí você pode escolher a fibra que você mais achar que deve, né? Achar que... Eu gosto de mamão. Eu gosto de aveia com a chia. Eu esquento um pouquinho de água, faço um mingauzinho, jogo tudo ali. Às vezes eu ponho 1 ou 2 castanhas, porque castanha, apesar de ser oleaginosa, ela é calórica. Ela é. Então, quem está querendo emagrecer tem que controlar. E ela é muito saudável também. Muito, uma delícia. Adoro castanha de caju. Mas tem que controlar, gente, porque não é porque é saudável que é... Aí, se você for pensar em emagrecimento, tem que ter estratégia. A gente nem tá falando sobre estratégia, sobre hipertrofia, emagrecimento. A gente tá falando de nutrição de forma geral, do que é saudável. Eu sempre digo assim, se você já está fazendo o básico,
Aí você parte para o passo 2. Sim. Isso vale para exercício físico, isso vale para comida, isso vale para tudo, porque é uma ignorância. Eu quero até que polemize mesmo aqui, tá? Esse trecho. Eu quero depois que vocês separem esse trecho. É uma ignorância você adorar sanduíche, comer sanduíche ali 3 vezes por semana, comer salgadinho na frente da TV, comer... Não ter frutas em casa... Tem muita fritura. Eu tive uma ideia aqui. É porque tem gente que gosta muito do croque, dos chips. Sim, eu adoro. Ai, Anny, o que eu faço? Pipoca. Que eu amo chips, eu amo croque, eu não posso comer mais cebolitos, né? Eu vi até uma amiga minha falando assim, amigo, o que eu faço? Que eu amo croque, eu gosto muito daqueles cebolitos, que é um crocantezinho. Né? Eu disse assim, amiga, faz pipoca. Sabe aquela pipoqueira que não vai óleo? Nossa, aquela pipoqueira é incrível, gente, ela é incrível. Não é nem de água, ela aquece, eu não sei se você já viu. Você joga o milho ali dentro, é aquela coisa. Acha depois e manda pra gente, pra gente poder publicar. É uma pipoqueira elétrica que você coloca o milho, só o milho e ela tritura. Gente, não vai ser igual a do cinema, mas é aquela questão que eu falei. Até porque no cinema tem litros de óleo. E não vai ter óleo, mas ela vai ser muito gostosa. Ela vai ter a fibra que é saudável, entende? E aí, com o tempo, você vai se acostumando com aquele tipo de pipoca. Existem alternativas, né? Existe. Então, assim, a questão do básico. Aí tu quer projeto fitness. Vou lá na loja de suplementos, vou comprar whey, vou comprar creatina, aminoácidos, não sei o quê. Cara, tu não tá fazendo o básico. Sim. Tu não tá consumindo legume na hora do almoço, tu não tá consumindo batata, tu não tá consumindo as frutas, tu não tá comendo o ovo, não tá comendo o frango na air fryer ou no forno. E aí tu já quer colocar mais um monte de química, porque o whey, queira ou não queira, apesar de ter todas aquelas defesas, é química. Então faz o básico. Bem feito, Bem feito, para depois pensar em fazer hipertrofia disso, daquilo. Porque eu tenho certeza, se você começar a fazer as mudanças alimentares e fazer uma atividade física todos os dias, você vai perder gordura. Aí depois, tu vai nos teus projetos. Quer ter um acompanhamento nutricional porque você é zero de informação? Recomendíssimo, né? É recomendadíssimo. Mas precisa fazer o básico primeiro, onde você querer imitar os caras que são ali super maromba da academia. E os marombas, ainda assim, muitas vezes, são cheios de bomba, que aplica no banheiro, não tem recomendação do médico, não tem nada disso. Então, tome cuidado com o que você vê. E às vezes, né, Márcia, a pessoa tem tanto músculo ali, por exemplo, teve até uma pessoa que estava num desses realities, que ela era fitness e tal, que ela era toda trabalhada no músculo, mas isso não significa que a pessoa é saudável, como é uma forma de ovo, gente. Aí o que isso acontece? O excesso de proteína. A proteína, ela não é armazenada. Quando ela armazena em forma de gordura. Vocês sabiam disso? Sabia, Márcia? Com excesso, né? O excesso dela armazena em forma de gordura. Então, às vezes, a pessoa come uma quantidade específica de ali, só que ela não entende que o intestino é que vai absorver aquilo. E aí gera processo chamado putrescina, que cria tipo uma lama no intestino grosso, onde vai liberando toxinas. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Putrescina, não, qualquer semelhança com palavras não é mera coincidência, né? Obrigada, Anny, por ter vindo hoje aqui. Se você tivesse que deixar um recado, um único recado assim que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Sobre esse assunto descasque mais e desembale menos. É um recado assim que é uma frase assim... Como as comidas que vêm de Deus, né? Exatamente. Porque Deus colocou a comida já tudo aí pra gente organizar e para fazer bem pra nossa saúde. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Até a próxima, hein? Até a próxima. Você que tá aí ligado com a gente, esse foi mais um Deixa Que Eu Pergunto. Tem dúvidas? Pergunte aqui nos comentários, tire suas dúvidas, a gente vai atrás da doutora Anny Mello para poder tirar todas as suas dúvidas e fazer com que a sua vida seja plena, abundante, vida longeva, mas vida longeva com qualidade. É assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.